Esse joguinho aqui, ó. Entrei. Mas tem que fazer o personagem sua. Eu que falo aqui. Esse personagem aqui, ó. No cabelo. Essa coisa. Vou cadê meu cabelo? Ó, bora pra mim. Eu não vou. Gravando gravando na tela. Peraí, deixa eu dar um negócio no meu meio. Vai ser... Quero ser cara. Ok. Deixar assim o personagem.
A gente melhora. Gente, que não, tira. Ai, gente, eu vou aqui. Eu vou deixar ele
Iya, may police, may sila.